Vamos comentar um pouquinho sobre a dívida do Galo, né? A dívida do Galo que saltou novamente, hein? Situação cada vez mais dramática. Vamos falar um pouquinho da estratégia que o Atlético está querendo utilizar e tudo que vem acontecendo para essa dívida ter aumentado. Complicado, né, Galo? Complicado! Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like. Cara, se você puder me seguir nas outras redes sociais, tem todas elas aqui na descrição dos vídeos e vai me ajudar demais a melhorar o meu trabalho, crescer meu trabalho. E também comenta aqui nesse vídeo se você concorda com essa análise. Com dívida de 1,8 bilhão, o Atlético tem desafios de aliviar débitos e manter investimentos. Essa é a matéria do GE. Para quem não sabe, o Atlético devia 1,4 bilhão até ano passado e teve um saldo de 400 milhões de reais nesse ano. Aumentou a dívida para 1,8. E a dívida de curto prazo, que é aquela que vence no próximo ano, aquela mais rápida, está na casa de 1,1 bilhão de reais, mais ou menos. E o clube precisa manter o equilíbrio competitivo e fazer investimentos. O Atlético tem um desafio, né? Qual que é o desafio quando isso acontece? Alongar a dívida. Pegar essa dívida do ano que vem, que é um valor altaço, e tentar dividir ela mais para frente, o mais tardar possível para o Atlético ir pagando a longo prazo. É uma situação complicadíssima, porque se você não fizer isso, a chance de você manter a competitividade e o investimento, e aí complica para o futebol, e aí vira uma bola de neve negativa, complicado. E o Galo falou sobre isso, né? A dívida, como eu falei, a dívida acumulada estava na casa de 1,4, saltou para 1,8, aumentou 400 milhões. O prejuízo é explicado pelo alto gasto no futebol e pela dívida da SAF. O clube teve gasto de 323 milhões de reais em folha. E a nota do Atlético sobre isso, referente a essa dívida. Com relação à matéria vinculada pelo GE, referente ao relatório de gestão de 2024 do Atlético, o clube ressalta que foram utilizadas metodologias diferentes de cálculo. O Galo considera para efeito de cálculo do endividamento todos os seus passivos, menos os seus ativos que possuem efeito caixa, enquanto a referida reportagem exclui as contas a receber do clube. O desafio do Atlético está justamente em não comprometer o investimento de futebol, tendo uma dívida de curto prazo alta. Esse débito está na casa de 1,2 bilhão, 1,152. É na tentativa de pagar menos juros e ter um prazo maior. O Galo vem fazendo movimentações e renegociações no mercado. O Atlético tentou fazer o debentures, né, da Comissão de Valores, feito na SAF nos últimos meses. O clube levantou 60 milhões de reais, embora a tentativa era de passar de 100 milhões. O debentures vence em 2027. São dívidas a longo prazo e com juros mais baratas. O Atlético pega dinheiro emprestado deles, né, e isso ajuda e depois vai pagando com o tempo. É isso que é o debentures. A venda de jogadores é outro ponto crucial para equilibrar as finanças e aliviar as dívidas. Na janela do meio do ano, o Galo pretende lucrar com a negociação de ativos do clube, ter dinheiro entrando em caixa, né? Vendeu todo mundo, fudeu, né? Ferrou. E pior, pessoal, é que recentemente a situação financeira do Atlético ficou ainda mais difícil e exposta para o mercado, né? Porque o Corinthians acionou o CNRD pelo atraso do valor do falso vero, o Cuiabá acionou também, e também acionou também o Menin e o Banco Central por dívida do Davidson. Além de parcelas, o clube ainda tem parcelas atrasadas com Botafogo, Atlético Paranaense e Curitiba pela compra de Junior Santos, Coelho e Natanael. Fora as comissões de empresários. Galera, esses números, eles são assustadores pro torcedor, né? O que o Atlético vai tentar fazer é esticar essa dívida para pagar mais para frente, como eu sempre brinco, joga para frente. Mas a grande questão é, se fosse só o problema do dinheiro, que já é absurdo, mas não é. Para você trazer outros jogadores, convencer jogadores e convencer empresários dos jogadores deles jogarem no Atlético vai ser complicado, porque o nome do Atlético está mais queimado, né? O Atlético não paga seus compromissos, não honra seus compromissos, e isso dificulta demais para seguir, né? Principalmente no mercado, num ano que o Atlético vendeu muito jogador, mais do que comprou, mas teve que fazer algumas ações do futebol, e com essas ações, óbvio, a não classificação para Libertadores foi um problema, perder a final da Libertadores também foi um problema, que ia dar uma ajuda, um alívio bom, mas o fluxo de caixa do Atlético não tá legal, né? A dívida do Atlético não tá diminuindo, pelo contrário, ela tá aumentando, e a SAF, ela veio para salvar. Para mim, esse discurso de veio para salvar que é o problema, né? Porque ninguém tá aportando dinheiro para pagar. O clube não é de uma pessoa só, é de algumas pessoas, e a galera não quer aportar. Eles não querem aportar dinheiro. O que pode acontecer é eles venderem uma parte e essa parte ser para aporte. O que eu acho muito difícil de acontecer, principalmente num cenário que o Atlético não é um time tão confiável no mercado, e o time do Atlético precisa melhorar demais.
fora que foram feitos investimentos em infraestrutura, né, no estádio, estão querendo mudar coisas no CT, então tem outras situações que o Atlético tem que movimentar também. Então também está tendo gasto de outro lugar sem ser futebol. E óbvio, o futebol é cada vez mais caro, os juros estão cada vez mais caros, a Selic só sobe, e isso dificulta demais para bater o Galo, para bater a dívida do Galo. Mas para mim, a gente também tem que cobrar os donos, né? Porque os donos seria importante fazer aportes, tanto no futebol quanto nas dívidas. Mas esses aportes da dívida, hoje eu creio até que seja mais importante que no futebol. Diminuir esse valor da dívida seria fundamental para o Galo. Diminuir esse valor da dívida traria saúde financeira para o Galo. Comprar time é caro. Comprar time e manter ele saudável é mais caro ainda. Ou vai ter que entrar numa recuperação judicial, que eu duvido que eles vão querer fazer isso, porque é uma situação muito complicada para o clube. O Cruzeiro fez isso, diminuiu muito a dívida do time, né, do clube, e facilita demais, porque você paga valores muito mais abaixo do mercado, porém você fica um pouco queimado para quando se você quiser entrar na Bolsa de Valores, que é uma das opções que o Atlético tem mais a longo prazo, né? Uma das ideias do Menin é o Atlético estar na Bolsa, está listado na Bolsa de Valor. Só que é isso. Enquanto isso, a gente tem outros problemas, como a água batendo na bunda, salário atrasado, que já aconteceu com a SAF, já aconteceu também de alguns vencimentos importantes não serem pagos para clubes, e o Atlético vai se queimando no mercado. Infelizmente, isso vem acontecendo. A gente tem que cobrar. Eu acho que o Atlético deveria prestar uma coletiva para explicar isso, que o Bruno Musi deveria falar melhor sobre isso, porque eles precisam botar a cara, eles precisam falar o que está acontecendo, ser mais transparente. É uma situação bem complicada, principalmente pelos esses atrasos que vem acontecendo recentemente, que aconteceram recentemente, e ainda isso mostra que o Atlético vai ter um desafio gigantesco, que é o fazer futebol dessa maneira. Fazer futebol assim, gente, é muito difícil. Sem dinheiro é muito difícil. Você vai ter que ser muito criativo no mercado, você vai ter que depender do Hulk, que cada vez mais mostra que ele está numa decadência, né? É um sinal de que esse ano vai começar a diminuir, não uma decadência, mas ele vai começar a diminuir o seu poder de decisão, talvez, porque a sua parte física ela começa a importar mais. Então o Atlético começa a mostrar sinais preocupantes para o torcedor, para o futebol. Porque se você não tem dinheiro, você não está saudável financeiro, e isso atrapalha no seu investimento no futebol, sendo que o seu time já está bem escasso, cara, é uma situação que é lutar contra os gigantes, né? Porque todos os outros times têm muito dinheiro, todos os outros times estão muito bem, todos os outros times principais do Brasil gastam muito dinheiro no futebol e o Atlético vai ficando para trás. E isso é um problema. E aí não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. O Flamengo é um time super saudável, o Palmeiras é um time super saudável, e são times que têm muito dinheiro e muito aporte, e vão lá, e por isso com isso faz o Atlético perder muitos jogadores para esses times e para outros também. E fica difícil, por exemplo, disputar títulos. Cada vez mais isso é uma dificuldade do clube. Então, quando falaram que a única solução era a SAF, realmente, eu acho que era. Mas a gente esperava que a SAF também fosse fazer aportes e diminuir essa dívida, e isso não está acontecendo, né? Então a gente precisa de um esclarecimento, a gente cobra que os diretores venham a público, façam uma coletiva para a gente entender melhor o que está acontecendo. É isso, tá? Alongar a dívida é óbvio que é a solução, é o que tem para hoje, é o que dá para fazer, alongar essa dívida, pagar mais a longo prazo para o futebol, não cair tanto, para você poder investir no futebol, continuar investindo e competindo, senão a chance de acontecer um desastre é gigantesca. Por isso esse ano é muito importante. Voltar para a Libertadores seria muito importante e não cair, mais importante ainda, tá? É isso. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis.